No último vídeo da trilogia sobre modernidade, iremos falar sobre o filme nacional Aquários, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado em 2016. O debate principal é sobre como esse período moderno provoca grandes mudanças, ou pelo menos tenta, quando está se relacionando a memórias coletivas e individuais. Antes de começarmos a análise, vale ressaltar que a classificação desse filme é para pessoas a partir de 16 anos. Contudo, o nosso debate vai para partes específicas do filme. Meu nome é Vitória Murakami e esse é o canal Recortes da História. O filme Aquários fala sobre a vida de Clara, personagem de Sônia Braga, que vive em um edifício antigo, sendo a última moradora a ficar no local. No decorrer do filme, uma empresa de engenharia, chamada Bonfim, tenta comprar o apartamento de Clara diversas vezes, e em todas elas não são feitas nenhum acordo. Clara se nega a vender o apartamento, pois tem uma forte ligação com o local, no qual criou seus filhos, tinha boas lembranças afetivas e esteve com seu companheiro, já falecido, e foi um local de força quando esteve tratando do câncer de mama. A intenção da construtora em comprar o prédio antigo é transformá-lo em um prédio moderno, com novos padrões arquitetônicos, mas mantendo o nome como uma forma de preservar a memória do prédio de alguma forma, o que deixa a personagem principal com mais raiva ainda. Você disse aquário? É o novo Aquários. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? É uma forma de preservar a memória da edificação, né? Não estava no projeto inicial, mas junto com a nova oferta é mais uma boa novidade dessa proposta. O prédio existe. Tanto existe que você está encostado nele. Outros momentos curiosos para falarmos aqui é como Clara vive ainda grandes costumes antigos. Percebemos também como a mudança e a utilização de equipamentos mais modernos, como a troca da vitrola com a utilização do MP3 e pendrive, ocorre na trama de forma um pouco mais cuidadosa pela personagem. Mesmo com padrões considerados modernos, a personagem tenta continuar com seus costumes mais antigos. Para o historiador Jacques Le Goff, o contraste entre o moderno e o antigo se apresenta de formas diversas. No entanto, o moderno busca produzir novos objetos de forma que a ideia de modernidade não seja voltada apenas para a elite, e sim para todos que anseiam pela modernidade. Enquanto a ideia do antigo passa a ser ligada cada vez mais a memórias individuais. De acordo com Le Goff, o moderno se apresenta como o protagonista benevolente da história e o antigo é o inimigo, como vemos na disputa entre a empreiteira e a Clara. Nesse contexto, a partir de pequenas percepções do filme, podemos falar que a memória é uma grande ferramenta para historiadores compreenderem o desenvolvimento temporal do mundo e dos seres humanos, junto com a história. É possível estudar o tempo, o passado, mas principalmente o presente. Existem diversos tipos de fontes que trabalham a memória. Exemplos muito presentes do cotidiano citadino são os documentos e monumentos. Um exemplo de fonte no filme que aparece diversas vezes, que remetem a diversas memórias, é o antigo buffet de madeira que sempre ficou na sala do apartamento, o que também podemos analisar a partir da ideia de criação de lugares de memória, como escreve Pierre Nora. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. O buffet da sala de Clara está enraizando uma memória, sejam elas pela sua ocupação espacial dentro do apartamento ou pelas memórias individuais que também dão sentido àquele objeto. Para exemplificar um pouco, imagine algo que faz parte da vida de vocês há anos ou que teve um papel muito importante em algum momento, que outras pessoas olham sem agregar valor, mas para você é um elemento essencial. Pode ser um brinquedo, um lugar, uma música. É desse modo que percebemos a ligação da personagem Clara com o seu apartamento, em cada canto, em cada objeto, um pouco da sua história. O estudo da memória e como ela pode ser vista em sociedade consegue desencadear diferentes formas, memória coletiva e a memória individual, ou ainda assim, partir de uma memória herdada de forma sociocultural ou de forma afetiva. Nesse mesmo contexto, podemos identificar também que esse estudo está relacionado à identidade social, coletiva e individual. A memória coletiva é bem problemática, em muitos casos, pois ela precisa pontuar processos e atores que intervêm na formalização de memórias de um determinado grupo social, ou até mesmo de uma nação, por exemplo.
No filme, a memória coletiva apresentada é que existia um prédio antigo e que diversos moradores já haviam saído de lá. Isso nos mostra também como a memória está interligada às relações de poder, tornando-se uma memória seletiva. As memórias construídas no Aquarius talvez não sejam mais importantes para outras pessoas, e a construtora faz de tudo para ganhar o espaço. Mas para Clara, é algo que faz parte da sua vida e não quer abandonar os momentos ali vividos, e nem seus filhos entendem isso. Portanto, se caso o prédio antigo fosse demolido de fato, segundo a análise de Michel Polack, ali teríamos uma ou várias memórias silenciadas, deixadas de lado por dinheiro talvez, e isso poderia acabar caindo no esquecimento coletivo também, só não para Clara. Para Marshall Berman, a modernidade pode ser algo positivo ou negativo em uma sociedade. Entretanto, isso depende do ponto de vista de cada indivíduo, mas como um todo ela seria algo dual, que sempre vai mostrar os dois lados da moeda, assim como no filme. Diante disso, o estudo sobre a memória investigará nesse contexto como a sociedade se comporta e enxerga essas transformações do mundo moderno com o seu cotidiano. Isso gera diferentes tipos de memória, mas quais são essas memórias que irão se tornar oficiais e por quê? Um exemplo muito fácil aqui no Brasil é sobre a ditadura civil-militar. Se você tem algum parente que viveu nesse período, provavelmente já ouviu algum discurso dele sobre. Existem visões distintas sobre esse momento, porque isso faz parte de uma memória individual, mas, oficialmente, o termo ditadura não é algo agradável. Isso também gera uma memória coletiva e diferentes discursos sobre determinados grupos dentro de uma sociedade. O caos ou a bonança que a modernidade traz é variável com a memória empregada a ser analisada. Vale ressaltar que o estudo da memória é importantíssimo não apenas para compreender o nosso passado, mas também o presente e como ela será vista no futuro próximo. A sustentação da identidade do prédio, no caso, o nome Aquarius, para um novo edifício nos mostra resquícios claros da modernidade, onde o antigo não é mais tão belo assim, precisando dar mais espaço para o novo e o moderno, e as lembranças que existem nos espaços. Será que serão importantes? Até quando e para quem? Reflita sobre esses espaços de memória e quais são, por quê. Deixe no comentário abaixo aquelas pequenas memórias que são tão importantes para você, sejam elas individuais ou coletivas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e dê um joinha.